Vamos agora aos Elfos da Floresta, ou simplesmente os Elfos Silvestres, tá? Os Elfos da Floresta, ou simplesmente os Elfos Silvestres, perfeito? Eles são todos loirinhos, são todos bonitinhos, né? Eles têm o mesmo tamanho, né? Tamanho lá dos Elfos Cinzentos, 1,60 m, delicados. Eles têm traços até mais delicados ainda, perfeito? Contudo, tu não te engana, né? Quando tu pensa que eles são todos assim bonzinhos. Na verdade, os Elfos da Floresta, eles são os melhores rangers e os melhores arqueiros que existem em toda a Flanaess, tá? Então, um exemplo clássico de Elfos da Floresta, para tu entender exatamente o que eu tô falando, um exemplo clássico de Elfos da Floresta é justamente essa galera que tá aqui, ó. O nosso amigo aí, Legolas. Né? O Legolas é um exemplo clássico de Elfo da Floresta, bem como o pai dele, né, o Thranduil, né, e a Tauri, perfeito? Então são alguns exemplos clássicos aí de Elfos da Floresta, perfeito? Tá? As características dele, loirinhos, né, como eu falei, sendo que algumas variações genéticas permitem cabelos ruivos, como é o caso aí da Tauri, tá? E todos eles têm uma antipatia muito grande pelos humanos e principalmente pelos anões, tá? Eles têm uma rixa antiga com os anões, tá? Essa rixa com os anões é uma rixa, pessoal, que surgiu em virtude justamente da época lá da Grande Guerra Élfica, né, que eu citei para vocês agora há pouco, né, do Elric. Aquele cara lá tentou, na verdade, conquistar toda a Flanaess no passado, né? Então, durante a Guerra Élfica, né? Os elfos silvestres, né? Os elfos da floresta, né? Fizeram uma aliança aí com os anões para poder combater justamente aí o Elric, né? Quando ele tentou aquele processo de dominação total. Mas aí o que aconteceu? Em dado momento, o Elric, que era um cara vil pra caramba, esperto, ele simplesmente seduziu o líder dos anões, oferecendo para ele uma verdadeira montanha de ouro. E os anões têm um defeito terrível, que é o defeito da febre do ouro, né? Isso aí é uma característica inerente a todos os anões, né? Então o que acontece? Ao Elric oferecer isso aí ao líder dos anões, lógico, muitos anões honrados, a grande maioria, na verdade, honrada, optou, na verdade, por ir lutar mesmo assim, né? Mas o contingente de anões que não foi, que seguiu as ordens lá do líder dos anões, acabou sendo de vital importância justamente lá no confronto contra o Elric e acabou desfalcando muito o exército aí dos elfos da floresta. Então, em virtude disso, muitas regiões florestais, né, que no passado eram habitadas pelos elfos da floresta, deixaram de ser habitadas por estes, porque eles foram literalmente aniquilados naquelas regiões, tá? Então, os elfos da floresta, atualmente, eles não possuem uma região própria, eles não possuem um local próprio aonde viver, perfeito? Eles, na verdade, eles estão inseridos tanto em Uleque, né? Eles estão lá em Uleque junto lá com os Alto-Elfos, eles vivem lá junto com eles, perfeito? E também estão inseridos em Selene, junto justamente com os Elfos Cinzentos, perfeito? Então, eles não têm uma região própria, tá? Contudo, houve uma situação ainda pior do que a situação dos anões, que foi uma situação desencadeada justamente ali pelo povo Suel, tá? Bom, foi assim, o povo Suel, né? O povo Suel, quando iniciou as migrações, ele seguiu pela região sul, né? Os elfos da floresta tinham perdido várias florestas, no entanto, ainda existia uma região florestal que era dominada pelo povo Suel, que era justamente a região conhecida aí pela península de Tilvanot, né? Então, existiam umas florestas, é uma região composta por várias florestas densas, perfeito? Regiões ideais, assim, propícias realmente aí para o povo élfico, né? O elfo da floresta se desenvolver, né? Então, várias delas estavam habitadas. Então, no evento aí recente aí das guerras de Greyhawk,
o que aconteceu, né? Toda a Greyhawk, toda a Flanaess se movimentou no sentido aí da guerra. E aí não prestaram atenção na movimentação dos Suel. Os Suel, eles já tinham iniciado já há muitos séculos o processo de conquista e de invasão da região sul de Flanaess, né? E aí o que foi que eles fizeram durante o episódio dessa guerra? Surgiu um grupo de Suéis maléficos, que se auto-intitularam como a Sociedade Escarlate. Desculpa, a Irmandade Escarlate. Então, a Irmandade Escarlate, pessoal, o Gary Gygax imaginou ela visivelmente baseada ali no que é o nazismo, né? Ou seja, é um grupo extremamente assim nacionalista, perfeito? Um grupo altamente xenófobo, perfeito? Altamente xenófobo. Para eles, qualquer coisa que não seja Suel não presta, deve ser escravizado, deve ser morto, perfeito? Ou seja, se formou dessa maneira, e eles ganharam extremamente força nessa ocasião aí. E aí o que foi que eles fizeram? Enquanto a galera estava toda guerreando lá, eles se fortaleceram, e aí eles atacaram todas as cidades e estados dos Elfos da Floresta, da Península de Silvanor. E aí, resultado, a Península de Silvanor desapareceu e surgiu o país da Irmandade Escarlate, né? Consequentemente, os Elfos da Floresta dessa região foram todos exterminados, a maioria deles exterminados. Os que ficaram vivos sofreram um destino ainda pior. Qual foi o destino deles? Simplesmente se tornaram escravos, passaram a ser vendidos como escravos, tá? E as mulheres, pior ainda, as mulheres foram transformadas em prostitutas. Foram se tornadas em prostitutas para satisfazer os nobres Suel. Então, ou seja, eles tomaram, na verdade, um destino pior ainda do que o destino aí que eles tiveram com os problemas que eles alcançaram lá com os anões, tá? Então, existe, por exemplo, uma corrente muito grande entre os elfos da floresta para um dia, né, eles se reunirem e acabarem de uma vez por todas com a Irmandade Escarlate e libertar o povo deles que ainda permanece oprimido aí na região da Sociedade Escarlate, da Irmandade Escarlate. Perfeito? Bom, então esses aí são os Elfos da Floresta, ok, pessoal?